de fevereiro de 2016. Palmeiras começa o ano com o pé direito no Paulistão. Vence Botafogo em Ribeirão Preto por 2-0. A moda Timão. Novo Corinthians estreia no Campeonato Paulista com vitória nos acréscimos. Na estreia, Santos empata com São Bernardo e Tricolor também não consegue superar o Red Bull. São Paulo apresentou o argentino Jonathan Caleri, que assinou o contrato por 6 meses, mas garantiu, se o Tricolor ganhar a Libertadores, continuará por mais tempo no clube. E ainda, Manchester City anuncia acerto com Pepe Guardiola para a próxima temporada. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Palmeiras, que deixou uma boa impressão logo na estreia do Paulistão. Sem contar com força máxima e mantendo a base do ano passado, o Verdão bateu o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas nada de moleza não, tá? Os jogadores já voltaram aos trabalhos hoje, segunda-feira, porque nesta quinta o Palmeiras joga a primeira partida diante de sua torcida. Felipe Esboril esteve agora à tarde na academia de futebol e traz todas as informações do Verdão. O Palmeiras começou o ano de 2016 com o pé direito. Vitória na estreia do Campeonato Paulista sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, 2-0. O primeiro gol da partida foi marcado por Alexandro. A bola bateu no goleiro Neneca e acabou entrando. O segundo foi feito por Dudu, que recebeu um belíssimo lançamento de Robinho e acabou colocando para dentro das redes. Final em Ribeirão, 2-0 para o Verdão, que treinou nesta segunda-feira de forma fechada para a imprensa. Mas o volante Thiago Santos atendeu a imprensa e falou da surpresa de ter atuado nessa partida como titular. Eu vim treinar no time de baixo, até fui pego de surpresa, mas eu venho trabalhando para isso aí. Sempre trabalho forte, desde quando cheguei aqui no Palmeiras, eu sempre trabalhei para isso, para a hora que o Marcelo quiser me usar ali para jogar de titular, eu estar pronto. O atacante Alexandro, que foi criticado pela torcida durante o jogo, recebeu vaias, foi o autor de um dos gols e saiu bastante aliviado e abraçado pelos companheiros desta partida. O Alexandro não tem nem o que falar, um excelente jogador. Para nós no grupo ele é essencial porque é um cara que ajuda nós bastante. E é um cara que sabe fazer gol. Então, ontem o grupo todo ficou muito feliz com ele. Na hora que ele fez o gol, até que todo mundo foi abraçar ele, até o Fernando Praz saiu do gol para lá com ele, porque é um cara que nós sabemos que é importante. O Palmeiras, que realizou pré-temporada no Uruguai, fez 2 jogos e não levou nenhum gol, assim como na partida deste domingo. Portanto, em 2016, a defesa do Verdão continua intacta. Isso aí no ano passado foi um dos motivos que mais comentaram, né? Que o Palmeiras sempre estava levando gol. E agora, graças a Deus, faz 4 jogos, acho, 3, 4 jogos que a gente não toma gol. O Palmeiras se reapresenta na tarde desta terça-feira, aqui na Academia de Futebol, já se preparando para o jogo de quinta contra o São Bento às 9 da noite, no estádio do Pacaembu. Isso porque o gramado do Allianz Parque ainda não está apto para a prática do futebol. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória importante do Palmeiras na estreia do campeonato. Sempre digo, o Campeonato Paulista é campeonato de pré-temporada, é para testar as equipes para o que vem de mais importante na sequência. No caso do Palmeiras, tem aí Libertadores da América batendo a porta e depois Campeonato Brasileiro. Então é hora de acertar o time, de entrosar o time e de repente você pega o Botafogo. É um time acertado, campeão recentemente da 4ª divisão, da Série D. Obviamente que um campeão da 4ª divisão não pode fazer frente para o campeão da Copa do Brasil. Mas, levando em conta o nível dos times no Campeonato Paulista, o Botafogo era uma equipe até ajeitada, difícil, e o Palmeiras fez o papel dele, venceu por 2-0. E não tomar gols, eu acho que realmente é algo a ser destacado. Era um ponto fraco do Palmeiras e o Palmeiras começa aí, pelo menos, com o pé direito a temporada, meu querido Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Eu vi só meio tempo, porque a gente estava se preparando para fazer o Mesa Redonda, então eu só posso analisar meio tempo. Foi um jogo muito difícil e depois, lendo o que os companheiros
viram e tal. Parece que não foi uma atuação maravilhosa e tal. Mas é tal história, é melhor você não jogar uma grande partida e ganhar do que você jogar muito e perder. Principalmente nessa fase de afirmação. Então você vai ganhando moral, você vai ficando bem e o Palmeiras, como você falou, não toma um gol. Então ele vai ganhando uma boa afirmação. Foi importante. Ganhar do Botafogo, talvez o Botafogo das equipes menores seja aquela que possa criar mais dificuldades. Pelo menos em tese era aquele que criaria mais dificuldades e o Palmeiras foi aquele que ganhou com mais folga. Então, legal, ponto positivo para o Palmeiras. Tem um jogo agora em casa, e em casa contra os pequenos. A gente não conhece os times, né? Mas, teoricamente, é aquele que deverá ter uma boa vitória. E aí ele já somaria 6 pontos, já vai ganhando uma folguinha, depois começa a Libertadores. Legal começar para ter sossego, porque senão a torcida já começa com muito mimimi e tal. Então é melhor o time trabalhar sossegado. A gente ainda vai falar, tiveram vários outros jogos, né, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, mas vamos à nossa enquete que está no gazetesportiva.com. A gente quer saber, o Palmeiras foi o time que deixou de fato a melhor impressão nessa primeira rodada do Paulistão? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Sim. Pelo resultado, pelo adversário, por jogar fora de casa. A gente vai falar, Corinthians na Bacia das Almas. São Paulo e Santos nem venceram. Palmeiras, é isso aí. Vamos ao Corinthians, então. Na Arena, em Itaquera, o Corinthians sofreu, mas um gol do atacante Romero aos 46 minutos do segundo tempo garantiu a vitória ao Timão. O jogo teve também como destaque a marcação de um pênalti polêmico contra o 15 de Piracicaba. A reportagem é do Celso Cardoso. Partiu Luca, o levantamento saiu, a tentativa do toque, Iago brigou e pênalti! É pênalti para o Corinthians. Rodriguinho. No gol, Bruno Brígido. Rodriguinho e Bruno Brígido. Partiu Rodriguinho para fora. Levantamento. Olha o toque de cabeça, Cássio. Gol! Não. Assinalado impedimento. Olha o lançamento, deu certo para Elias, vai pintar o gol, olha o gol! Gol do paraguaio Romero! Eu trabalhei muito para esse momento, estou passando um momento muito bom, graças a Deus, isso é muito importante para mim. Acho que o Tite dá muita confiança para mim, isso é muito importante. Do meio campo titular campeão brasileiro sobrou só você, Elias. Você fica pelo menos até a metade dessa temporada? Dá para garantir isso aí? Não, acho que a gente nunca pode garantir nada, né? O que eu posso falar é que o meu objetivo é permanecer no Corinthians até o meio do ano, jogar Libertadores, tentar buscar mais uma vez uma vaga na Copa América e fazer uma grande Libertadores, né? Venceu e mereceu vencer pelo que ela fez durante os 90 minutos. Mesmo tendo um pênalti perdido, e aí a referência também. O mesmo atleta que perdeu o pênalti teve a personalidade de fazer o lance da assistência, da bola cavada, a 47 do segundo tempo. Ele também, se omitisse, e se não tivesse personalidade, não teria criado o lance de gol. Mas fruto de uma equipe toda. Isso me deixou contente. Sim, e ainda nos vestiários, o técnico Tite criticou os empresários dos atletas que provocaram um desmanche no Timão. Vamos ver. O meu recado foi diretamente para todos os empresários, todos, que procuram o seu benefício próprio e buscar grana. Não querem saber o que é bom para o Corinthians, não. Eles querem ver o deles. O Tite, nisso entra essa negociação do Malcom, que ontem você pediu na sexta-feira. Sim. Quanto chateado você ficou com a saída do Malcom? É isso. Aqui eu me manifestei, já também, claro. É isso. Eles não querem saber de o que é bom para o Corinthians, não. Querem saber o que é bom para si. Ele e todos os outros. Fica aqui uma crítica direta, não sou de meias palavras, para eles todos. A gente quer trabalhar porque seja melhor para o Corinthians. Mas essa brincadeira de fazer de conta, não. Tá aí o Tite revoltado, Flávio. Antes de falar sobre... Não, a gente fala do jogo depois, então já aproveito o gancho, né?
o Tite ele tem realmente um histórico de isenção. Não é daqueles treinadores que têm amigos empresários e acaba favorecendo um jogador ou outro em detrimento de outros por conta de interesses ou até mesmo de amizade, seja lá o que for. Ele tem se demonstrado muito ético. Se você acompanhar a trajetória dele no Corinthians, você vê que um jogador é contratado, mas ele sempre privilegia quem já está no grupo. Se aí garantiu a posição, não garantiu, a posição é uma outra história, mas ele dá a oportunidade. Mas, por outro lado, eu acho que o clube tem muita culpa nisso. Não é que os empresários mandam e desmandam. É que os clubes não têm coragem de fazer um contrato com aqueles jogadores que eles acham que vale a pena. Então, se amarrar... Por exemplo, o Corinthians, do tamanho que é o Corinthians, tem 30% de um, tem 25% de outro, é tudo fatiado. Começa a fazer um negócio por conta própria. Sabe, faz um trabalho sério de gestão que não fique dependendo de dinheiro de televisão, que possa se sustentar a tal ponto que não vira refém de empresário, nem de grupo de investidor, nem de nada. O jogador está ali, tem os direitos federativos, uma multa alta e se quiser tirar do clube tem que pagar X. Ponto. É assim que fazem os clubes europeus. Não adianta nada ter uma torcida gigantesca, ter um nome de nação, se os dirigentes não pensarem no clube como realmente algo grande. Parar com essa história de que tem que ficar fatiando o jogador, ficando só com um pequeno percentual para ter time de futebol. Nem que seja a longo prazo. E aí você sabe tanto quanto eu, até melhor, a Alemanha, na verdade, ela passou por um processo de saneamento dos clubes. Os clubes pararam de ficar contratando muitos jogadores para investir na base e olha a força que é o futebol alemão hoje. De repente segura um pouco a onda, mas tem o seu próprio patrimônio, em vez de ficar alugando, arrendando o jogador de futebol. Isso aí é porque o modelo é um modelo vencido, é um modelo superado. Esse negócio de presidente, conselheiros e tal, isso é uma praga no futebol. Os clubes pequenos acabaram por causa desse modelo. Você tem que ter um dono, você tem que ter uma empresa, você tem que ser profissional. Esses empresários, muitos deles são conselheiros, outros são sócios de conselheiros. O próprio Corinthians, né? O Fernando, filho do seu Damião, Fernando Garcia. Ele era conselheiro do Corinthians até outro dia. Então ele tinha certos privilégios, sabia de informações e tal. E ele jogou o jogo, não estou nem dizendo que era desonesto. Sim. Ele jogava o jogo de acordo com a necessidade. Então acabava tendo certos privilégios. Para mim, o clube que coloca um jogador em campo e ele tem menos de 5, 10, 15%, ele tá praticamente vilipendiando a camisa do clube. O Corinthians é muito maior que qualquer empresário, qualquer jogador. Se o jogador ele pertence numa porcentagem muito pequena do clube, ele está dando a camisa do clube para alguém que não é dele. E não tem jogador maior que o clube. E isso não é só no Corinthians, não, em qualquer time. Uma notícia muito triste foi divulgada hoje pelo 15 de Piracicaba. O lateral direito, Canavarros, que sofreu um mal súbito durante um treinamento no último dia 25, teve morte cerebral confirmada nesta segunda-feira. Ele chegou a passar por uma cirurgia para implantar um catéter no cérebro após ter um edema no local constatado, mas não resistiu e acabou falecendo. Revelado pelo Santos, Cláudio Canavarros tinha 21 anos e foi contratado pelo 15 no último mês de dezembro. Por conta do falecimento, o clube de Piracicaba pediu o adiamento da partida com o Rio Claro, que estava marcada para a próxima quarta-feira. A Federação Paulista de Futebol atendeu a solicitação e passou então o jogo para o próximo dia 17. O São Paulo não foi bem no primeiro jogo do Campeonato Paulista e acabou ficando no empate com o Red Bull Brasil. Veja aí os gols na narração do Vinícius Rodrigues. Escanteio para o São Paulo. Michel no primeiro pau, subiu! Tá lá! Gol do São Paulo! É de Paulo Henrique Ganso! Autorizado, colocou de direita na área, sobe o Hudson. E é pênalti. O juiz marcou penalidade máxima para o Red Bull. Autorizou o juiz na bola, Roger. Experiente centroavante Roger. Ele bate de perna direita contra o Denis. Roger partiu. Tá lá! Gol do Red Bull! E é
Fred Roger, o centroavante, manda para o fundo das redes. El equipo estuvo bastante bien en lo sólido, pero en el segundo tiempo no perdimos mucho la bola, nos costó mucho controlarla a la bola y eso nos impidió tener más posibilidades. Igual tuvimos dos muy claras, una de Cardec y otra de Carliño, no pudimos aprovecharla. Pero bueno, en líneas generales estamos dando, a mi entender, pasos hacia adelante. El equipo, vuelvo a repetir, no jugó un gran partido, hizo para mí un buen primer tiempo y un segundo tiempo no fue bueno. Foi exatamente isso. O São Paulo teve um primeiro tempo razoável, não foi uma coisa espetacular, mas o time estava mais compactado, o time... Não é nada que se diga, nossa, que compactação, parecia o time do Mourinho, não foi assim. Mas estava compactado, estava direitinho, o Denis não teve nenhum trabalho, fez um gol numa jogada ensaiada, né, gol de cabeça do Ganso na bola do Michel Bastos, e não permitiu nada ao Red Bull. No segundo tempo, quando o Breno machucou, entrou o Lucão, que é excelente, é um belo jogador, mas não vai poder mais jogar no São Paulo, porque a torcida está enchendo o saco dele, ele está perdendo a confiança. O São Paulo tem que ser inteligente e vendê-lo quanto antes para ganhar algum dinheiro, porque senão vai queimar o jogador. E realmente, quando começa a encher o saco e dão importância para a torcida, então eu acho que tem que vender o jogador, tem que ganhar dinheiro com ele. Com o Maicon, né? Ele com o Malcom, ele é um jogador muito bom, mas ele tá ficando queimado. E ele fez bobagem, realmente fez, ele falhou. Tá queimado, está assustado. Aí ele fez um pênalti, logo que entrou, falhou. E o time se perdeu completamente, o time não conseguiu se estabilizar. E aí acabou a compactação, acabou tudo, aí o Red Bull dominou o jogo, meteu a bola na trave, poderia até ter vencido o jogo. Então foi um time totalmente desestabilizado. O pepino é que o São Paulo em 48 horas joga uma partida fundamental. Contra um time que a gente não conhece. Então pode ser que esse time seja uma tranqueira total, o São Paulo vai lá, mete 4 e resolve tudo. Ou de repente toma 1-2 e... Então, esse é o problema. Tem que correr atrás aqui. E esse jogo é muito importante para o São Paulo. E o Breno está fora. Tanto que o Lianco, ele estava jogando com a Libertadores Sub-20 pelo São Paulo e voltou às pressas. Não sei se vai jogar o Lucão, se vai jogar o Lianco. O Edson Silva já não está mais lá, está no Estrela Vermelha. Enfim, eu não sei o que o São Paulo vai fazer. É complicado. Esse aqui dá a torcida se deixar influenciar, fazer o que fizeram com o menino. Tem um belo jogador que vai ser difícil aproveitá-lo. Se bem que o jogo é fora de São Paulo, né? Mas tem sempre aqueles bandidos que levam dinheiro da diretoria e vão lá para encher o saco, enfim. Complicado. O São Paulo se complicou. Convenhamos, né, Flávio? Também não era para se esperar muita coisa. Não é um São Paulo muito diferente do que era com o Muricy, do que era... Taticamente, sim. Eu acho que o São Paulo só teve um diferencial taticamente com o Osório, né? Que tinha aquela postura totalmente ofensiva. Outra conversa. Aí já é outro papo. Mas a maneira de jogar... Mas o Bossa começou agora também, não dá para cobrar. Então, é covardia cobrar alguma coisa de um treinador que afinal tem um belo currículo. Ele não é um treinador, não vai trazer nenhuma inovação tática e tal, mas há que se respeitar o currículo dele. Ele gosta de... O sistema dele é defensivo, o jeito dele jogar não é um jeito revolucionário, mas ele é um cara que sabe montar times, isso é indiscutível. Claro, eu só acho que é um time que não dá para você esperar muita coisa. Sim. E quem também tropeçou na estreia do Campeonato Paulista foi o Santos, que ficou em desvantagem no placar durante a maior parte do jogo, mas com um gol do atacante Gabriel evitou a derrota do Peixe. Veja aí como foi o jogo na reportagem do Felipe Esboril. O atual campeão do Paulistão começou a defesa deste título no último sábado contra o São Bernardo na Vila Belmiro, lugar onde se sente em casa, à vontade. Quase que como se estivesse num sofá, vendo uma partida de futebol. E foi assim que a defesa do Santos se comportou logo no começo do jogo. Cruzamento na área do goleiro Vanderlei. A bola acabou sobrando nos pés do zagueiro Luciano Castan, que só teve o trabalho de colocar para dentro. Um indício que a zaga jovem do Santos precisa de um reforço experiente para não fazer feio no estadual. Naturalmente que a exposição fica por conta dos zagueiros. É natural isso. Quando você não faz gol, os atacantes é que sofrem. Quando você sofre gols, é natural que a zaga é quem sofre. A diretoria conhece meu posicionamento, sabe o que eu penso em relação ao nosso elenco. Estão trabalhando para que busquemos aí opções e vamos acreditar que a qualquer momento possamos tê-lo.
No segundo tempo, o Santos parece ter acordado. Melhorou a posse de bola, mas na hora do passe o negócio ainda estava difícil. Sem contar na pontaria toda descalibrada. A bobeira parece ter contagiado toda a defesa santista, um verdadeiro apagão. E ao menos 4 lances perigosos do São Bernardo. Finalmente o Santos acordou. Com um contra-ataque fulminante, esse cruzamento de Lucas Lima na cabeça de Gabriel fez a festa na Vila Formosa. A Vila Belmiro continua sendo o talismã do Santos. Desde a chegada de Dorival Júnior foram 19 jogos, 17 vitórias e 2 empates. Uma invencibilidade que continua mantida. Não tivemos um dia brilhante, tecnicamente falando, mas teríamos que jogar dentro das nossas características. E a nossa característica é o que foi jogado no segundo tempo, não o que foi apresentado na primeira etapa. Não, de fato não foi um grande jogo do Santos. Não esperava mais, achava que o Santos ia estrear ganhando. Mas não foi legal, quase perdeu o jogo. Tivesse um ganhador, seria o São Bernardo. Enfim, começo de tudo. Os times do interior estão com uma preparação um pouquinho mais avançada. E é claro que o Santos vai reagir, é claro que o Santos vai ser finalista. O Santos, nos últimos 7 campeonatos, chegou na fase decisiva. Daqui a pouco aparece um garotinho a mais aí, a coisa ganha um ritmo melhor. O sistema defensivo está precisando ter uma acertada, mas acontece. Não foi uma partida legal e o resultado foi compatível com o que se viu em campo. O Santos não começou bem o campeonato, mas primeira rodada não dá para ficar fazendo muito julgamento, achando que vai acabar o mundo por isso, não. Sem dúvida, não foi uma jornada legal, mas está tudo certinho. O gol do Gabriel acabou dando uma ajudadazinha para o Santos para não começar perdendo. Agora, quarta-feira, aí já é outro papo, né? Aí já é adversário muito grande, coisa mais pesada. Quarta-feira com a Nega Véia, que não poderia ter estreado pior. Tomou um vareio, nossa senhora. Então os dois estão devendo para o jogo de quarta-feira. E mais 6 partidas completaram a primeira rodada desse Paulistão. O Oeste venceu a Ponte Preta em Itápolis por 3-1, senhor Flávio Prado. E em Diadema, o Água Santa ganhou da Ferroviária por 1-0. Vamos aos outros gols dos outros jogos. São Bento e Ituano precisaram apenas do primeiro tempo para definir o placar na Arena Barueri. Rossi e Edinho fizeram os gols do empate por 1-1. O Rio Claro recebeu o Capivariano e abriu 2-0 em 7 minutos de partida com Chico e Romarinho. Mas a reação do time visitante começou no final do primeiro tempo com Samuel. E depois no segundo com o Maguinho. E ficou nisso, 2-2 e fim de papo. O Mojimirim não teve o início de Campeonato Paulista que esperava diante do Audax. Ítalo marcou 2 vezes na primeira etapa e encaminhou a vitória. Gustavo Costa tentou a reação, mas era tarde. Final 2-1 Audax. E no jogo mais emocionante da rodada, Linense e Novo Horizontino fizeram uma partida disputadíssima em Lins. Depois do primeiro tempo sem gols, Leandro Brasília e Pereira marcaram um gol para cada lado. A 4 minutos do fim, Domingues usou a cabeça para virar o placar para o Novo Horizontino. Só que aos 48, Rogério definiu o resultado também usando a cabeça. Final 2-2. A rede balançou também pelos principais estaduais. No Gauchão, o Grêmio estreou com vitória. Em Minas, Cruzeiro e URT empataram em 0-0 no Mineirão. Já o Galo venceu fora de casa. No Campeonato Carioca, o destaque ficou por conta da derrota do Fluminense para o Volta Redonda. Veja os outros gols. Pelo Campeonato Gaúcho, jogando em Caxias do Sul, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 3-1. A equipe até levou um susto no início do jogo, mas Luan, Everton e Pedro Rocha marcaram 3 gols e viraram a partida para o tricolor, 3-1. Em Minas Gerais, o Atlético começou a competição com uma vitória magrinha sobre o Uberlândia. Léo Silva fez o único gol do jogo a 4 minutos do fim, 1-0. No Rio de Janeiro, o Vasco estreou no Campeonato Estadual em grande estilo. Riascos fez o primeiro logo aos 7 minutos. Pouco tempo depois, Daniel deixou tudo igual para o Madureira. No início do segundo tempo, o Andrezinho colocou o Vasco de novo em vantagem. De pênalti, Nenê ampliou o placar em São Januário. E para fechar, Riascos fez mais um e definiu a goleada, 4-1. O Botafogo precisou apenas do primeiro tempo para vencer o Bangu. Nunes aos 9 minutos e Renan Fonseca aos 28 fizeram os gols da vitória por 2-0. O Bota é o segundo colocado do Grupo B. Quem não começou bem a competição foi o Fluminense.
Diante do Volta Redonda, o tricolor viu Thiago Amaral fazer 2 gols no primeiro tempo. Fred, batendo pênalti, deu uma ponta de esperança ao Flu, mas na etapa final, Paulo Isidoro marcou o terceiro do Voltaço e definiu 3-1. O Flamengo ficou no empate com o Boa Vista. Guerreiro deixou dele e abriu o placar no primeiro tempo, só que Leandrão, no segundo, empatou a partida e fechou a conta. Final 1-1. Depois de muita especulação, o destino de Pep Guardiola está definido para a próxima temporada. Hoje, o Manchester City da Inglaterra anunciou no site oficial do clube que o espanhol será o técnico dos Citizens a partir de julho deste ano, quando começa a próxima temporada do futebol europeu. Atualmente no Bayern de Munique da Alemanha, Guardiola já havia dito que tinha interesse em comandar algum clube da Premier League. O City e o treinador já haviam conversado em 2012, mas o acerto não aconteceu. O contrato terá duração de 3 temporadas. No comunicado publicado, o Manchester City diz que confirmou o acerto para encerrar especulações e também em respeito ao atual comandante do time, o chileno Manuel Pellegrini, que, segundo a nota, foi favorável à divulgação do acordo com Guardiola. Isso é muito normal, né, Flávio? O Heinz, quando estava no Bayern também, foi anunciado o Guardiola, ele faltando 6 meses para terminar o contrato. Ele foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, inclusive. Quer dizer, e não tem nem isso, é comum, é normal. Foi anunciado que vai terminar um contrato, que outro vai chegar. Isso não significa que quem ficou não vai fazer um trabalho direito, e sabe, que não existe clima, por exemplo, para ele no Bayern. Quem garante que não vai ser, deve ser campeão nacional pelo Bayern, talvez brigue aí pelo título também da Liga dos Campeões da Europa, talvez até deixe o Bayern campeão e depois começa uma nova história, uma nova trajetória. Olha, isso aqui é muito importante para o futebol do mundo. Primeiro, eu vou ter sérios problemas que eu operei os 2 joelhos e vai ser duro assistir os jogos da Inglaterra que eu vou assistir de joelhos. Guardiola, o maior técnico do mundo, no maior campeonato do mundo, eu vou ter que ver de joelhos, já começa por aí. Segundo, onde o Guardiola vai, o nível do campeonato sobe muito, muito. O campeonato, por que o futebol inglês, que tem o melhor campeonato, não tem êxito na Liga, na Champions League? Porque eles têm muito aquela coisa de ligação direta, um futebol muito rápido. O que o Guardiola vai trazer? O toque de bola, a condução de bola, o domínio de bola. Isso vai ser influenciado, vai influenciar os outros, o que está acontecendo sempre. Mais um detalhe, a seleção inglesa passa a ter força para 2018 e 2022. É só você olhar quais foram os 2 últimos campeões mundiais. Espanha, base quem? Barcelona. Alemanha, quem era a base? O Bayern de Munique. Aí você vai dizer, não, mas eles já tinham... O Neuer, quando jogava, antes de jogar com o Guardiola, ele não ia ter o meio campo. É Guardiola puro. O Barcelona, antes do Guardiola, era um grande time, mas não era igual. Ele vai criar um espírito na Inglaterra que vai gerar uma seleção, uma outra filosofia. Esse cara é diferente, é outra coisa. Ele muda a estrutura do futebol. É tipo o Marcelo Bielsa no Chile. O Chile, que não vai ser campeão do mundo, é outro futebol. Então isso aí é uma mudança de conceito no futebol inglês. E ainda tem outra. O São Paulo pode ir para lá, o Mourinho pode ir para lá. Então a ida do Guardiola para a Inglaterra é uma mudança de conceito no futebol mundial. Fora o meu pequeno probleminha de ter que ver de joelhos tendo Mourinho, se quiser, na verdade, o Mourinho já estava, né? Mas deram uma... mas ele pode voltar para o Manchester United. Aí vai ser bacana. Cara, nossa, é uma coisa absurda. O maior do mundo, no melhor campeonato do mundo, vai ser uma coisa espetacular. Te dar uma joelheira de presente de pode ser um travesseiro, alguma coisa assim, né? Pra ver de joelho. Mas tem que ser de joelho. Senão é falta de respeito. É muita coisa para você não ajoelhar. Tipo aquela de jogar vôlei, saca? O atacante Neymar, do Barcelona e da seleção brasileira, se defendeu da denúncia de sonegação fiscal feita pelo Ministério Público Federal na semana passada. Em entrevista ao Fantástico da TV Globo, o atacante negou que ele e a família tenham criado empresas de fachada e adulterado documentos para pagar menos impostos. O jogador disse que quer ver o caso esclarecido logo pela Justiça e que as acusações sejam provadas antes das pessoas falarem sobre esse assunto. No processo que corre na Espanha e que investiga a transferência de Neymar para o futebol espanhol, hoje o atual presidente do Barcelona, Josep
José Maria Bartomeu, o ex-mandatário Sandro Rossell e o diretor-geral Nacho Mestre compareceram à audiência nacional em Madrid para depor sobre o caso. O advogado do Santos e representante do grupo DIS também foram ouvidos. Amanhã deve ser a vez do astro brasileiro. Comentários? Na verdade, não são só as pessoas que estão falando sobre o assunto. Existe uma denúncia do Ministério Público Federal que foi encaminhada à Justiça na criação de... Aliás, que é uma prática muito comum no futebol brasileiro, diga-se de passagem. Que são criadas empresas, aí o jogador recebe parte em direito de imagem, que é a maior parte como salário e é uma maneira de pagar menos impostos. E no caso da denúncia do Ministério Público Federal, são 3 empresas criadas. Difícil falar disso, né? Pois é, não, é só para ratificar o que existe de denúncia. O que está na justiça correndo que é público. É meio que normal. 3 empresas. Se está errado ou não, já não. Que é normal, é normal. Mas aí se virar a regra de que é ilegal, vai sobrar para um monte de gente. Como na Espanha tem sobrado para um monte de gente também. Então é difícil falar disso aí. Vamos de vôlei, então. As meninas do Rio de Janeiro venceram o Praia Clube de Uberlândia por 3-0 e conquistaram pela segunda vez o título da Copa do Brasil. A vitória garantiu à equipe carioca uma vaga para o Campeonato Sul-Americano. A reportagem é do Fernando Gavini. O lance no começo do segundo set é prova do quanto os 2 times queriam vencer. A bola ficou quase 1 minuto sem cair no chão, com ataques e defesas incríveis. Com tanto equilíbrio entre as equipes, o primeiro set acabou na pancada de Natália, 25-19. O segundo set, outra vez, Natália encerrou a parcial. Ela colocou com categoria a bola no chão para fechar em 25-23. No terceiro set, o Rexona venceu por 25-18, com Carol colocando a última bola no chão para dar o título da Copa do Brasil para o time carioca. A conquista da Copa do Brasil mostra a força do Rexona nesta temporada. A única derrota até agora aconteceu no mês de novembro, ainda na segunda rodada da Superliga, competição em que a equipe de Bernardinho é líder isolada e pelo vôlei que tem mostrado favorita ao título. Mas não fale isso para jogadores. A gente tem que ter lucidez para entender que é um título importante, mas a competição é longa e nosso objetivo está mais na frente. Nosso trabalho aí vem sendo realizado, esses são os chutes que nós estamos escolhendo, mas tem muita coisa pela frente aí. A gente escolheu um jogo realmente só da temporada, mas a gente sabe que o caminho é longo até o fim da temporada, então continuar trabalhando, lutando duro aí para que dê tudo certo aí, quem sabe mais uma final durante a Superliga. Recados? O Corinthians começa a semana com a presença de 2 reforços que participaram pela primeira vez do treino e também comemorando o bom início de temporada do atacante Romero. Veja aí na reportagem do Adriano Dolph. O elenco corintiano sofreu um desmanche. A mais nova perda é Malcom, que foi para o futebol francês. Pelo menos, as peças de reposição aos poucos estão chegando. André e Giovanni Augusto, inclusive, já estão treinando com o restante do elenco. Entre atletas que estão deixando o Corinthians e outros reforços chegando, um jogador do elenco que inclusive teve propostas para sair do clube no ano passado, está aproveitando a chance para ser titular. O paraguaio Romero deixou boa impressão no fim do ano passado, graças à boa atuação contra o São Paulo. E o atacante começa 2016 em alta, 3 gols em um mês. Acho que nesse ano as coisas estão acontecendo como eu quero. O ano passado quase não joguei, treinei muito para jogar. Sempre acreditando no futebol, sempre treinando, tratando de melhorar em cada treino, escutando os companheiros. É a primeira vez que eu me sinto um pouco mais confiante, né? Agora, então vou trabalhar para seguir nesse caminho. Romero revela que a presença de sua mãe no Brasil e da comida paraguaia são um dos segredos da sua boa fase. Eu falei para ela para vir me visitar aqui no Brasil
Ela às vezes ela não pode porque tem coisa que fazer no Paraguai, mas agora, graças a Deus, está aqui comigo e ela faz tudo para mim. Mas tem outro personagem também importante nessa história toda, e ele fica no banco de reservas. Muita coisa venho aprendendo do Tite. Todo mundo acho que aprende dele. É um grande treinador, não só no ataque, também na marcação. Tratar de quando a gente perde a bola, tratar de fazer rápido a marcação, tratar de pressionar muito ao rival, então, e sempre fazer o simples. A gente volta a falar do São Paulo, que vai dar um tempo agora no Campeonato Paulista e começa a se preparar para ir para o Peru e enfrentar o César Valerro pelo jogo de ida da pré-Libertadores. Mas a principal novidade dessa segunda-feira foi a apresentação oficial do atacante argentino Jonathan Calleri, como o Celso gosta que eu fale. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. O argentino Jonathan Calleri chegou ao São Paulo com contrato assinado até o fim de junho. Mas o prazo de validade do atacante de 22 anos no tricolor pode aumentar sob uma única condição. Em princípio são 6 meses. Em princípio são 6 meses, mas se ganhar a Libertadores, eu fico. Vamos ver o que acontece. De ver a ver o que passa. Calleri escolheu a camisa 12 numa homenagem à La Doce, principal torcida organizada do Boca Juniors, clube pelo qual foi campeão argentino e da Copa da Argentina, e marcou 15 gols em 35 jogos em 2015. Mi número é o 27. O atacante explicou que o número preferido dele é o 27, mas como não pode usá-lo na Libertadores, vai usar a camisa 12 em reconhecimento ao clube que deu a ele a possibilidade de jogar no São Paulo. Em reconhecimento ao clube que me deu a possibilidade de estar aqui. Calleri será a principal novidade na delegação do tricolor, que vai para o Peru enfrentar o César Valerro pela pré-Libertadores. O jogador, no entanto, não será titular. Pelo treino que comandou nesta segunda-feira, Edgardo Balsa vai manter o mesmo time que empatou por 1-1 com o Red Bull na estreia do Campeonato Paulista. Calleri ficará no banco, pronto para entrar. Hace pouquito que cheguei, pero estava treinando. Ele diz que chegou há pouco tempo, mas que já vinha treinando. Garante que se sente ótimo para começar a jogar. Para começar a jogar. Sei que me falta um pouco de ritmo. Que falta um pouco de ritmo de jogo, mas que isso ele recupera rápido. Pero creo que a medida que pasa el tiempo, uno va a ir agarrando el ritmo que tenía antes y va a empezar a jugar. Para quarta-feira, Breno, que deixou o jogo contra o Red Bull com dores no joelho, deve ser mantido entre os titulares. O zagueiro foi diagnosticado com tendinite, mas treinou normalmente. No final da atividade, Edgardo Balsa fez questão de chamar o médico José Sanches para tirar dúvidas sobre a situação do jogador. Por precaução, por causa da situação de Breno, o treinador decidiu levar para o Peru o zagueiro Lianco, que estava no Paraguai disputando a Libertadores Sub-20. Uma contratação para a posição é um dos pedidos de Edgardo Balsa, mas o argentino está perto de receber um reforço para outro setor, o ataque. O ex-palmeirense Kelvin, que pertence ao Porto de Portugal, está muito perto de fechar com o São Paulo por empréstimo de 1 ano. Aí fica claro que foi essa indicação do Kelvin, que é essa postura mesmo do... Kelvin é um centurion baixinho, hein? Pois é, que você vai jogar fechadinho e explorar o contra-ataque em velocidade. É jogador para isso. É o Guizal do outro lado. Nossa Senhora. Agora o Calleri é bom jogador. É bom jogador. É bom jogador. 6 meses, né? Não sei. Mas tudo bem, aí é o que temos para o momento. Você não vai recusar um jogador. Claro que não, óbvio que não. Acho que São Paulo precisa desse tipo de jogador. Também acho. Perdeu jogadores importantes. Tá? E mesmo o Kelvin, ele tem... Estou brincando. Ser igual o Centurion e o Guizal aí é sacanagem. Ele joga um pouquinho mais. Pelo menos no Porto jogava. No Palmeiras não rendeu nada, ele se machucou e tal, ele joga um pouquinho mais. E em relação ao que a gente está chegando agora, o técnico argentino também, acho que facilita a adaptação. Acho que é um jogador importante, é um jogador que fazia diferença de São Paulo. Ah, faz sim. Não, ele tem lugar no time, claro que tem. Vai jogar. No Santos, o assunto dessa segunda-feira foi a atuação ruim da equipe que empatou em 1-1 com o São Bernardo na Vila Belmiro. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Ô, Ricardo Oliveira, você tá maluco, rapaz? Com esse sol de rachada Baixada Santista, treina de calça preta. Não sente calor, não?
Hábito. É hábito, é costume, eu sempre fiz isso. Às vezes eu treino de calção também, normal, como os companheiros. Mas o pessoal que me conhece aqui sabe que eu gosto de treinar assim. É hábito. Não tem nada a ver com varizes, esse tipo de coisa não, né? Não, ainda não. Aí já é o que eu gosto. Quem foi pego de calça curta? O Santos, do Ricardo Oliveira, na estreia do Peixe no Campeonato Paulista, sábado na Vila, ao empatar por 1-1 com o São Bernardo. O torcedor comparece, nos ajuda e a gente não consegue o resultado esperado, mas eu acho que o desempenho, ele era esperado, bate um pouco de cansaço, ainda falta a gente se encontrar, aquele ritmo ideal que ainda não vem, que só virá com jogos, né? E ai de quem falar mal dos zagueiros do Santos. Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo jogaram de calça molhada. Eu acho que nós não fizemos uma boa partida e comprometemos a parte defensiva. Por isso eu acho que de repente vocês estão destacando uma coisa que eu acho que não é justo. Eu acho que nós devemos participar sem a bola defensivamente, ajudar os nossos companheiros. Eu não chutei uma bola no gol. Entrei várias vezes em impedimentos, vocês têm que citar isso daí também. Eu tenho autocrítica, eu sei das coisas que a gente faz, tudo dentro do normal. O experiente Ricardo Oliveira pede prudência nas análises iniciais de 2016. É cedo para lavar roupa suja. É só o primeiro jogo da temporada, eu acho que a gente precisa ir com calma. O futebol às vezes é muito acelerado, o pessoal quer para ontem e a gente sabe que não é assim. Ponto de vista maduro de quem pretende arregaçar as mangas. Quarta-feira em Campinas, diante da Ponte Preta. A ponte lá sempre é complicado, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar no campo deles, mas é aquilo. Nós vamos para lá com muita vontade de vencer o jogo, vamos procurar fazer uma boa partida e com certeza vamos em busca dos 3 pontos. Ainda sonhando com a chegada dele, meu Deus do céu, o ídolo Robinho, o Santos pode sofrer concorrência do futebol inglês, é verdade. Esse é o nosso destaque no site gazetaesportiva.com. Lá na página você vê que a imprensa inglesa divulgou nesta segunda-feira que o jogador teria sido oferecido por agentes ao Swansea e também ao Leicester, que está na briga pelo título da Premier League. A especulação existe porque as duas equipes estão atrás de um atacante para contratar na janela que se encerra hoje. Mais detalhes sobre o fim da janela europeia você vê no site gazetaesportiva.com. Na verdade, então, é o Robinho que está se oferecendo, né? Normal, né? Normal. Acho que vale tentar, por que não? Swansea e Leicester, os times ingleses estão com muito dinheiro, a divisão de grana lá é muito alta. Ele já jogou lá. Se ele puder ir, por que não? Jogou no City. Por que não? Resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.com. O Palmeiras foi o time que deixou a melhor impressão nessa primeira rodada do Campeonato Paulista? Sim. 56%. Como diz o francês, oui. Oui. Tá gastando o francês dele. Tá demais. Então tá. Falar oui. Tchau, gente. De volta amanhã, 6 horas da tarde. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta com ele. Não, eu estarei lá, na verdade, com o Gamberini e com a Estela. Eu só faço uma singela participação. Até já. Um abraço, tchau. Ele é modesto. She come